Tem uma coisa maravilhosa, né? Que eu acho que é de rádio. E também, você deve ter sido a vida inteira, na sua turma, o cara que não deixava a peteca cair, que não Sim. deixava ficar silencioso em roda nenhuma de conversa, né? Porque radialista é isso, né, gente? A gente tem que ficar inventando assunto e boas, né? Sim. É bom você tocar nesse assunto, e legal demais que o Matheus já pontuou, fala muito, né? Você sabe que eu tenho um código com a minha esposa, assim, né? Que a gente senta um do lado do outro, na hora que eu tô falando muito, ela pisa no meu pé. Tipo assim, Eduardo, já tá bom já, viu? Deixa o povo conversar, porque eu vou... A minha esposa, a Tatiana, fala isso comigo. Fala assim, cara, você acha que você tá no rádio. Você não deixa dar branco, não. Você vê que o assunto tá ali morrendo. Tipo assim, que é legal. Ô, gente, mas aí e tal, não sei, a gente tem essa coisa. A gente fica aflito, né? É. Eu fico aflita, você Mas fica aflito, não? assim, Será que foi o rádio que deixou a gente assim ou a gente nasceu assim? O meu pai, ele falava que eu escolhi ser jornalista porque eu sempre gostei de fofoca. Aí eu falava com ele assim, como assim, pai? Ele falou, não, Fernanda, você é muito curiosa. Tudo você quer saber, tudo você quer perguntar, tudo você quer... Então eu acho que é mais ou menos isso. Fofoca é de brincadeira, Não, né? claro. Mas assim, por natureza. mas eu acho que tá na nossa natureza E mesmo. não quer dizer também sempre que a fofoca é do mal também, não. Não. Né? Falar, as pessoas falam da gente, ou não é? Aqui mesmo eu dedo tudo que acontece na emissora, mas artisticamente. Né? Aqui eu dei a pessoa, pô, mas não era pra contar, não. Eu falei, já contei, já foi, porque muitas vezes eles falam que não é pra contar, e aí conta, eu falei, pô, perdi a chance, né? Mas aí essa fofoquinha é boa, né? Sempre foi. Sempre foi. Conta pra galera, então, como é que você começou? Você sabe, você tá falando aí, o rádio sempre foi uma grande companhia pra mim, né? Pra mim também. Então, assim, eu fui criado por uma família de criação, passei por umas 3 famílias, né? Para minha mãe poder trabalhar, obviamente. E aí o rádio sempre foi meu companheiro. Eu me lembro até hoje de um rádio pequeno que eu tinha, assim, bege, sabe? E uma caixa de bombom, assim, sonho de valsa, sabe? Aquela coisa para sossegar menino. E aí quando já teve... Maravilhoso. Rádio e bombom. Aí minha mãe vinha, tá tudo bem, meu filho? Tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, tudo tranquilo e tal. Aí ela saía assim, quando ela voltava, o rádio já não tava mais bege, tava marrom, mas ele continuou ligado, porque eu ficava querendo ouvir música, ouvir as pessoas falando, né? Você lembra o que você ouvia? Você lembra um programa ou não, programa, as músicas que porque eu ouvia com 5, 6 anos de idade, né? Eu comecei a assimilar isso mais depois, mas um pouquinho mais velho, já com meus 10, 11 anos, né? Que aí você já começava... Eu não tinha um rádio que tinha FM. Então eu escutava muito AM. Então, como eu estava mais novo, assim, eu buscava muito também, porque a minha família de criação, a família Braga, a minha mãe de criação, a dona Conceição Braga, é minha mãe, né? Maria da Glória, que teve meu parto normal, né? Um dia amanhecendo às 6 horas, já até brincou esses dias, né? Que eu sou escorpião, ascendente escorpião. Não sei o que significa, mas... mas seria outro programa pra gente falar sobre isso. Mas aí, minha mãe até falou, vi sua avó pela Greta, que foi minha avó Catarina, que fez meu parto, né? Então, na casa da Maria da Conceição, minha mãe de criação, a madrugada lá não tinha despertador. Então eu cresci também ouvindo muita música sertaneja. Boa. Porque então tinha os programas nas rádios, né? A AM com programa como sertanejo. Então você tinha várias rádios, você podia sintonizar lá, né? Você tinha a Mineira, você tinha a Rádio Tiradentes, né? Você tinha a Rádio a Cultura, né? E como não tinha despertador, as minhas irmãs que tinham que levantar cedo para trabalhar, né? Em Conceição também, o que acontecia? A hora certa, elas ficavam acompanhando se era hora de levantar, ouvindo. Olha só, agora são 3 horas e 27 minutos aqui. Então, aí tocava Tonique Tinoco, né? Tocava esses grandes nomes da música sertaneja, né? Então, assim, a minha formação musical é muito eclética. Muita gente acha que eu sou muito roqueiro. Eu gosto de rock and roll, sim. Sou fã demais de Whitesnake, do Dave Coverdale, né? De várias vertentes do rock e tudo. Mas eu gosto muito de um samba. Sim. Eu gosto de Roberto Carlos antigo, pra danar, né? De vez que tem uns domingos assim, eu gosto muito de ficar em casa, então meto uns Roberto Carlos no talo pra mim e pra minha sogra Neuzinha, pra gente ficar ouvindo lá, sabe? Diamante Cor-de-Rosa, Ritmo de Aventura, né? Então, assim, o rádio tá na minha vida desde criança. Então, desde criança, eu sempre tive isso comigo. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu gostava muito de dublar os noticiários de TV. Por exemplo, o Jornal Hoje,
da Rede Globes, na época. Aham. Eu tinha meus 9, 8 anos. Sabe esses bicos de pato de colocar em cabelo? Sei. Eles eram de metal. Eu quebrava 2, colocava aqui para fingir que era microfone. Mentira, E Dudu. escrevia JH na parede assim e ficava dublando. Aí quando eu sabia que tava indo pro repórter, aí eu olhava assim, né? Ficava olhando, na hora que voltava lá o apresentador, eu voltava e dublando, né? Então tinha essa coisa da televisão e a coisa do rádio, sempre a paixão assim de continuar crescendo, ouvindo o rádio, destruindo o sofá da casa da minha mãe de criação, tocando bateria, né? Ô, Dudu, nessa época você já tinha uma referência, um cara que você ouvia e falava, não, eu quero ser esse radialista? Cara, temos grandes comunicadores, né? Grandes locutores. Mas assim, você vê, por exemplo, um grande nome. Você tinha aqueles locutores de voz graves, né? Sim, e tal. sim, Então você tinha Oliveira Duarte, você tinha Odair Pinto, que eu não cheguei a pegar, obviamente, a fase Odair Pinto. Mas tinha Jorge Márcio, a voz metálica maravilhosa. Zé Augusto França Queiroz, que anos depois foi ser meu chefe na Rádio Terra, uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa por ele. Então, assim, dos grandes nomes do rádio, Geraldão também, né? Geraldão, gente. E agora, há pouco tempo, Geraldão morreu o grande maravilhoso. gênio do rádio, que é Claudinei Albertini. Isso, Sim. também. Que até vou contar uma história para vocês aqui, que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Sobre a 107 FM. Sim. Mas vamos tocando aqui. Vamos tocando. E aí o tempo foi passando, cara, e eu, moleque, fui escutando vários locutores. Então nós estamos falando aí, o próprio Paulo Leite já era locutor, Bete Maia, né? Quem mais que tinha? Cara, tinha uns grandes locutores na Rádio Cidade, que eu adorava ouvir os caras da Rádio Cidade. Na própria Del Rey, tinha grandes comunicadores, né? E aí, assim... E aí você foi crescendo e... Aí eu fui crescendo até que um dia, eu ouvindo um programa chamado Metal Massacre... Desculpa, é emoção. Metal Massacre, eu ouvi a voz de um cara que apresentava o programa. Falei, nossa, que cara legal. Cara, eu vou lá conhecer esse cara. Vou conhecer a Rádio Liberdade. E aí, fui naquela assim, na cara e na coragem, e fui. Achava que o programa era ao vivo, né? Porque você fica imaginando que tudo no rádio é ao vivo, né? Sim. Claro que a maioria das coisas no rádio ela é ao vivo, realmente, tem que ser. Mais um programa no sábado ali, específico, de metal ainda, num tempo que a Rádio Liberdade era totalmente alternativa, que ela só tocava sertanejo de 4 da manhã às 8 da manhã, que uma vez eu trabalhei lá de operador, o cara que fazia depois não tinha chegado. E o menino que fazia o Metal Massacre teve que entrar às 4 horas da manhã e começando mais um Brasil Caboclo no oferecimento Rações Guabi, a ração brasileira. É maravilhoso isso. É, maravilhoso. E aí eu ouvi, esse cara chama Luiz Crisóstomo. Crisóstomo Luiz, mas o nome artístico é Luiz Crisóstomo. Ele era o diretor artístico lá junto com o Ronaldo, né, Lapinha, o Marcelo, pessoas que... O Tonho... São pessoas que eu tenho minha gratidão, porque eu cheguei a morar lá uma época, dormi por lá mesmo, mas isso é uma história para outro pôr do sol. E aí eu vi esse cara e fui um dia. A minha sorte é que na hora que eu cheguei, ele estava lá, porque o programa estava gravado. Aí você imagina eu baixar lá em Betim, eu morava em Contagem, e aí eu morava ali na rua Caçoaridas, em Contagem. Aí em 86, você imagina então, eu moleque, 16 para 17 anos, indo para lá, peguei o Santa de Virgem e fui. E aí, na hora que eu cheguei, ele estava lá. Estava ele a Mara, que é uma grande locutora, uma das vozes mais bonitas do rádio. E aí, na hora que eu cheguei, assim, eu falei, fui entrando, que é cabeludinho, né? Chegando lá, falei, opa, tudo bem? Tava mais pra jeca, tá tudo, que pra roqueiro, né? Que eu cheguei quase falando assim, ô, sou prazer chegar aqui, conhecer você, ué. Porque eu cheguei muito, assim, muito nervoso e muito ansioso, né? Aí eu cheguei e falei, eu queria conhecer o apresentador do Metal Massacre. Ela foi e apontou, é ele aqui. Sabe quando você bate o olho na pessoa e tem uma decepção, sabe? Que eu tava imaginando que era um cara cabeludão, igual eu, assim, entendeu? O Adriano Falabella. Achei que, tipo, isso. O Adriano Falabella. Meu querido Adriano Falabella, Get Crazy, que na história da 107 eu vou contar aqui. E aí, o que aconteceu? Eu sei que na hora que ele falou comigo assim, eu falei, pô, pensei comigo, né? Achei que era... Tipo, parecido comigo, né, bicho? Metal, cabelo grande e tal. E pra acabar de arrebentar, eu não tô mentindo. Quem é de Betim e conhece. Hoje o Luiz Crisóstomo, ele é cidadão alemão, tá lá há muitos anos, né?
casou lá, filho e tal. E na hora que eu cheguei pra ele, eu falei assim, pô, cara, prazer, prazer é todo meu. Mentira. Aí eu falei, caramba, o cara ainda é gago, bicho. Além de não ter os cabelos, juro pra você. Ó, galera da Rádio Liberdade não me deixa mentir. E ele era gago. Só que ele tinha um negócio assim, fantástico. Que além de ser um cara muito gente boa, a voz muito bonita, não é aquela questão de vozeirão e tal, sabe? Essas vozes, assim, mas é uma voz bonita. Ele é a mesma coisa de você ver o Eric Clapton. O Eric Clapton de 30 anos atrás, de barba. Sei. Cara, igual. Eu falei, velho, você parece demais com o Eric Clapton, bicho. Só pra galera situar, assim, né, de repente, falar, ó, quem conhece o Eric Clapton, fala assim, ó, o cara parece o Eric Clapton, então, mas é idêntico. E até brincar, fala Clapton, beleza aí e tal. E aí, continuei indo lá e tudo, e nunca mais parei ia todo dia. Todo dia, mas não era aquele cara chato que ficava embaçando os outros, não, sabe? Eu ficava na minha, assim, até que um dia... Tava ele e a própria Mara conversando, falou assim, ó, tem um curso de mergulho aí querendo anunciar aqui, mas os caras não querem nossas vozes, não. Luiz, tem 50 comerciais com a minha voz, 50 com a sua, com a do Julinho, que Deus o tenha também, Julinho Varanda. Tem também a voz do Cláudio Campos. Cara, não tem Márcio, era o Márcio Freitas. Cara, não tem que mudar um pouco a voz. Aí, já tinha um ano que eu tava indo lá assim, o Luiz Crisóstomo olhou pra mim e falou assim, ô Benjer, de Red Benjer, né? Ao invés de ser Benjer, ele fala Benjer. Aí falou assim, ô Red Benjer, ô Benjer, chega aí. Falei, o que foi? Entra ali no estúdio, pega esse texto aqui, dá uma lida ali pra mim. E que, assim, aquelas coisas que acontecem na vida de desafios, o texto era pra interpretar. Então ele tinha uma interpretação, não era locução. Tipo, você vai fazer um curso de mergulho e tal, não sei o quê, liga lá. Era um curso de mergulho que eu tinha que interpretar. Imagine você no fundo do mar, aquela coisa toda, vendo os peixinhos, pá. Eu não lembro dessa parte do texto, não, eu só lembro da assinatura. Muito bom. Darda Sub do Brasil, pioneiros da Gerais. Informe-se pelo telefone, bababá. E aí ele gravou e tal, falou, Bendy, valeu. Aí eu saí, falei, não, deve ter ficado uma... Porque, né, eu gravei, ele mandou sair do estúdio, não falou mais nada. Falei, beleza. Cara, deu tipo 5 minutos, 10 minutos depois... Que não é igual hoje, né, queridos? Você vai no computador aí, edita, tudo lindo, maravilhoso, com essa tecnologia toda. Foi na fita, na régua. Colocou lá e tal. E aí ele foi, abriu a porta e falou comigo assim... Ô, Benja, chega aí. Quem um chamar de Benja, de Rapunzel, né? Porque eu tinha cabelo grande. Ô, Benja, chega aí. Aí ele falou assim... Chama o pessoal aí pra ouvir. Aí chamou as pessoas lá da rádio. Chega aí, olha só. Darda Sub do Brasil, pioneiros das Gerais, editado e tal. Meu olho encheu d'água. Eu falei, que isso? Ele falou, que isso? Nada, já tá no cartucho aqui, já vai entrar no ar já. Eu falei, sério? Dudu. Minha primeira vez a voz no ar foi Darda Sub do Brasil. Pensar que quando eu tava de madrugada, trabalhando de operador, tocando só música, eu tinha que estar no colégio 7 horas da manhã. Então eu trabalhava de meia-noite às 4, 4h30. Então, eu dormia no ônibus, dava mais uma cochilada lá na escola, porque não tinha jeito, né? Tava estudando. E aí, assim, eu tinha tanta paixão de ter a oportunidade de falar, que eu juro pra vocês, eu abri o microfone assim, ó, só pra poder sentir o ambiente do estúdio, igual o ar-condicionado assim, ó. E eu fazia assim, ó. Até que um dia... E quando é que você foi pro ar? Foi quando o Luiz falou comigo. Esse primeiro dia. Foi quando ele virou pra mim e falou comigo assim, mas era gravado, né? Não era ao vivo. Aí ele virou pra mim e falou comigo assim, eu vou parar de fazer o Metal Massacre. Eu quero passar esse programa pra você, eu acho que você merece. Você vem aqui esse tempo todo, batalhando, eu acho que você vai conseguir fazer. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, tô não. Que presente. Então você já pode, quando chegar o texto da Cogumelo, você já pode gravar. O João Eduardo, que é dono da Cogumelo, de onde saiu a grande chance do Sepultura ter um disco. Exatamente. Pra ir pro mundo, Overdose, todas essas bandas, Overdose, Chacal, Witchhammer, nessa galera toda, saiu da Cogumelo. Dessa época, o único texto que eu sei de cor e salteado do início ao fim é esse. Vamos lá. Que eu cheguei aqui pro João Eduardo e falei com ele assim, eu sou muito grato a você e a Paty, sua esposa, de terem acreditado de eu poder fazer o programa. Só que tem a parte legal, mas tem a parte triste. Eu fiz 2 programas, então quando eu ouvi a primeira vez a minha voz no rádio, eu tava com quem?
o Adriano Falabella. Aham. E eu tinha falado com ele, ô, irmão, vou ter que ir embora, que eu tenho que fazer o Metal Massacre. Só que eu queria mostrar que era ao vivo e eu queria escutar tranquilo na minha casa, eu com a minha voz. Aham. Da segunda vez eu já ouvi com ele. E aí, na época não tinha registro profissional, que é um negócio assim, que pelo menos anos atrás, o sindicato dos radialistas, né, os radialistas tinham preocupação com isso. Sim. E assim, você não entraria no ar sem o registro profissional. E aí, o Te tirar. superintendente lá, o Marcelo, que eu tenho por ele uma gratidão gigante, falou assim, ô Benja, não vai dar para você ficar, porque você não tem registro, eu tenho medo danado de baixar aqui o Ministério do Trabalho e tal, e sindicato, e tem um problema e tudo. E aí foi a primeira vez que eu fui aluna mesmo e falei assim, pô, como é que uma pessoa vai no céu e vai Não é? nos quintos em menos de 2 semanas, né? E aí eu fiquei muito para baixo, mas continuei indo lá. Uma dúvida aqui. Pois não, meu querido. Qual que foi a ideia de criar o grafite? Como que surgiu? Calma, né, justamente, né? Quando eu falo calma, é porque é justamente dentro dessa história da 107 que eu queria contar, que eu boa. acho que eu nunca falei em lugar nenhum, não. Então vamos contar? Mas Vamos lá. primeiro é o seguinte, aí que aconteceu Só na me fala, Liberdade. como é que... É. Entre Aí, nesse a tristeza e a alegria a tristeza é novamente. profunda, né? Aham. Mas eu continuei indo e tal, com uma raiva danada do Marcelo, mas obviamente depois eu entendi. Obviamente pensando na rádio e tudo, e continuei indo. E ele falando comigo, ô Ben, não fica com raiva de mim não, mas é porque então... E aí foi nessa época que ele falou o seguinte, eu acho que eles conversaram entre eles na família, e falou, pô, bicho, o cara mora aqui, praticamente, e já morei mesmo, assim. Peguei meu colchão, fui dormir lá por uma questão de problema familiar, que não vem ao caso. Fui dormir lá. E comia lá, que na época eles tinham o restaurante deles lá e tal. E eu acho que nessa época eles conversaram, ela falou assim, pô, arruma alguma coisa para ele fazer aqui. Aí, um belo dia, 2 anos já nessa luta, né? Aí eles foram e me arrumaram esse trabalho de ser operador da madrugada. Fiquei muito feliz de fazer. E, obviamente, eu já, com a minha carteira assinada, ficaria mais fácil correr atrás de um Sim. registro profissional. Sim. Nesse meio tempo, voltei a fazer o Metal Massacre. Só que aí, ao invés de fazer ele gravado, eu pedi para fazer ao vivo, porque a Cogumelo aumentou mais meia hora do programa. O programa tinha 1 hora só. Aumentou mais meia hora, então ficou com 1h30. Aham. Aí eu virei e falei assim, era 1 hora de programa, aumentou mais meia hora, 1h30. Eu falei assim, pô, vamos fazer uma coisa diferente. Eu venho para cá, não tem problema, eu faço o programa aqui. Vamos fazer o programa ao vivo. E aí, assim, vou entrevistar as bandas, não vou tocar só Metal Massacre, só os black metal, death metal, né, e trash. Vou começar a tocar o heavy, o hard rock e tal. E começar a fazer entrevistas. Aí levei meus amigos do It Hammer, no lançamento do Esquizofrenia do Sepultura, a gente fez uma festa danada lá, o Esquizofrenia, que abriu espaço, né, para poder depois vir logo em seguida o Beneath the Remains, né. E aí, eu estando na Rádio Liberdade, Agitando toda tô a lá. cena. Não, e você sabe que assim, né? Uma vez eu tô bem fazendo lá na rádio, né? Tô lá, né? Só que eu era meio quadradão, porque eu tava começando, né? Então você imagina esse menino, 17 para 18 anos, querendo ter a voz um pouco mais grave. Aham. E aí, cara, eu usava aquele Anapion, aquele é um negócio muito velho, que era pra garganta, não sei se ainda existe, pra fazer gargarejo. Anapion é muito antigo. É. muito antigo. E eu achando que a voz ia ficar aquela voz e tal, bem gostosa. E aí eu sei que eu ficava assim, cara, só que aquela coisa de menino, de adolescente, eu ficava, cara, fazendo gargarejo o tempo inteiro. Até que um dia a moça da limpeza falou assim, quem que é o filho de uma égua, gritando mesmo na rádio, que amarelou essa pia toda aqui, que eu não consigo tirar isso aqui de jeito nenhum. Eu fiquei quietinho no meu canto assim, falei, não, eu Anapion. E aí, eu falei assim, aí parei com esse de Anapion e me lembro que, porque a gente preocupa muito com a voz, né? Então, fazia locução lá, já tava achando que tava cansado e tal. Mas a primeira vez que eu entrei no ar, que eu senti a minha voz assim, foi uma emoção muito grande, né? E eu sou muito emotivo. Nessa brincadeira, trabalhando lá, o Luiz Crisóstomo me ligou e falou assim, ô Benja, aqui ó, o Humberto Gessinger vai fazer entrevista aí com você. Aí eu falei assim, Humberto Gessinger? Eu já ouvi Humberto Gessinger, falei, do Engenheiros da Bahia, pô. Eu falei, pô, vocalista, né? Eles tinham acabado de lançar aquele disco, ouço o que eu digo, não ouço, somos quem podemos ser. Sim, somos quem... E a Rádio Liberdade tocava só o lado B.
Ao invés dela tocar, tipo, nessa terra de gigantes, ela tocava além dos outdoors, no ar da nossa aldeia. Humberto Guedes que foi lá fazer entrevista. Junto com ele estava o Hugo, que era da BMG, da Humberto RCA. Guedes, que tem em Belo Horizonte, inclusive, um dos maiores fã-clubes do E uma Brasil, banda né? cover maravilhosa, né? Do Brasil, né? E uma banda cover maravilhosa. E aí, o que aconteceu? Aí o Guinho Pipoca, que tinha o apelido de Pipoca, divulgador da RCA, junto com o Abraão, que Deus o tem em bom lugar, eles levaram o Humberto Guedes, que lá começou a entrevista, foi legal, né? Um belo dia, eu tô na Rádio Liberdade, trabalhando assim, toca o telefone. A minha falou assim, Dudu, tem um telefone pra você, tronco 1. Que sabe aquela época, tronco 1, 2, tronco 1. Falei, quem é? Falou assim, ó, acho que é do Sistema Del Rey. Eu falei, Sistema Del Rey? Falei, alô? Alô, Eduardo? Falei, Pô, cara, beleza aí? Meu nome é Zé Augusto França Queiroz, sou diretor da Rádio Terra. E eu tô ouvindo você aí, pô, achei mó barato a solução e... Pô, cara, podemos conversar, meu irmão? Eu falei assim, cara, na boa, bicho, eu não sei quem é que mandou você fazer esse trote comigo não, mas arrebentou. Vai te catar, bicho. Pá, bati o telefone. Aí a menina que trabalhava, recepcionista, abriu a porta assim e falou comigo, Eduardo de Deus, o que você arrumou aí? O cara tá falando palavrão ali, tá pé da vida com você. Se eu fosse eu, atendia. Você tá olhando alguma coisa no Sistema Del Rey? Eu falei, não tô olhando nada não, ele é do Sistema Del Rey. Eu falei, mas Sistema Del Rey? Ele falou, acho que é Rádio Terra. Aí eu peguei o telefone assim, sabe quando você pega o telefone e faz assim? Alontra. Aí ele virou e falou assim, aí moleque, você tá achando que você é o quê, pô? E começou a pagar um pau. Eu falei, não, calma isso, não, porque eu achei que era trote e tal. Você desculpa, bicho, me perdoa. Porque eu escuto Rádio Terra, aí comecei a falar todos os programas, né? Popline, cara, All Time da Semana, Conexão Europa, Dose Dupla, Top Flash e tal. Eu fui falando todos os nomes. Aí ele falou assim, pô, que delírio. E aí, tem jeito de vir aqui conversar? Eu falei, tem. Então aparece aí, então. Tô aqui todo dia. Falou, tchau. Aí eu cheguei pro Luiz Crisóstomo, né? É curto e eu... Ele foi arrumar uma cartucheira assim, parou assim no meu lado. Eu falei com ele, Zé. Eu falei com ele, seu Luiz, me ligaram lá da Rádio Terra. O cara tá querendo conversar, achou minha entrevista com o Humberto Guedes, que é muito legal, precisa do locutor lá de 10 às 2 da manhã. Ele falou, sensacional. Tá esperando o quê? Eu falei, não, cara, eu não posso sair daqui não, eu sou muito grato a vocês, não vou largar vocês na mão não, de jeito nenhum. Aí ele virou pra mim e falou assim, você vai perder essa chance mesmo? Você conhece a Rádio Terra? Eu falei, pô, conheço não, eu sou fã, igual eu sou fã aqui, eu sou fã lá demais, velho. Escuto Popline desde quando eu tinha 12 anos de idade. Pode procurar essa vinheta que ela tá aí, chama Popline. Popline? Tá Popline, grafite. Popline? Ver se eu acho. VH Popline. Tá a vinheta e tá a trilha também. Boa. E aí ele falou comigo, vai, e o povo lá da Liberdade deu o maior apoio, sabe? Vai sim, vai salvou os maiores aí e tal. O povo da Liberdade, incrível, né, Dudu? Eu tenho uma gratidão gigante por eles. Foram muito da mesma forma que eu tenho gratidão gigante aqui também, porque o Sistema Del Rey, Marco Aurélio com Roberto Carlos, né, bicho? A rádio era dos dois, né, bicho? Rádio Terra. E aí fui pra Rádio Terra, me lembro assim que fui lá conversar com eles e tal. Aí ele falou comigo que você começa, então, na quarta-feira de cinzas. E aí eu tô lá, no carnaval, eu tava trabalhando, tava aprendendo a operar a mesa. Sim. Peguei uma chuva torrencial no dia, que eu subi aquela Pouso Alto toda. A hora que eu cheguei lá assim, aí eu virei pro menino... Você subiu a Pouso Alto? Eu subi a Pouso várias vezes a Pouso Alto a pé pra chegar lá, que muito ônibus não chegava lá em cima. Não chegava não, é muita juventude. Muito ônibus, não tinha muito não chegava ônibus lá em cima, só por trás. Aí eu tinha que subir aquela Pouso Alto toda, e no dia caiu uma chuva torrencial. Cheguei todo ensopado lá. Aí o menino da operação falou assim, você já tá bem aí operando, você acha que precisa de mim? Eu falei, não, pode picar a mula, se der buraco aqui eu aviso pra quem ligar. Ele falou, quem liga sempre é o Zé Augusto. E aí eu sei que eu tô lá e tal, na hora que eu vi meu nome assim, Eduardo, quarta-feira, de 10 às 2 da manhã, meu coração, eu falei, não, bicho, como é que eu vou fazer, né? E aí, como é que vai fazer? Não, agora você vai e faz. Aí entrei, fiz a locução lá assim, a primeira coisa que entrou foi, a sua escola de inglês informa a hora certa. E eu, FM 10, aí o Robson, que era o locutor, falou assim, velho, não entendi nada que você falou, bicho. Eu falei, não, nervoso, cara. O olho desse tá regalado, nervoso, cara, nervoso. Eu falei, não, bicho, calma, que é Rádio Terra, calma, você fazendo Liberdade, vai fazer aqui, calma. E aí, beleza. Aí,
Tô lá, fui passando o tempo. Aí, nesse meio tempo, eu já tinha assistido um filme chamado Good Morning Vietnam. Ah, maravilhoso. E falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, desse jeito. Que legal. E aí, já de 10, eu já tava lá há mais de um mês, então eu tava quebrando o pau e tal. Aí, na hora que terminou, tipo, era 2 horas da manhã, o Adãozinho, que tem as vinhetas dele aí do grafite, Adãozinho, muito querido por nós aqui da 98, né? Ele foi tudo na 98, porteiro, trabalhando na parte do Grupo Bel lá com questão de ambientação de elevador, de consultório. Ele falou, seu filho, ele é desse tamanho assim, parece o Grande Otelo, mas a voz dele, ele é tio do Clodoaldo, que trabalha com a gente aqui. Aham. E aí ele falou, seu filho, falar com você, cara. Zé Augusto tá na linha querendo falar com você. Eu falei, nossa, o que ele quer comigo, Dãozinho? Sei não, cara, sei não. Eu falei, pô, bicho, atende aí, cara. Eu falei, ô, Dãozinho, pô, será que é bronca? É, segura essa aí, brother. Ô, Dãozinho, você tem que vir aqui, Dãozinho. Aqui, tem que marcar com você de vir aqui. Tem a vinheta aqui, ó, do Popline, ó. Ah. Popline, Popline. Tem todo, né? ZYC 730 FM Terra 99,9 Belo Horizonte. Emissora do Sistema Del Rey de Comunicação. A partir de agora, o Popline, as máximas de Graveldos. Ah, tem que parar, senão, bicho, para. Dudu! Para aí, você para. Esse foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Ah, velho. deve ter sido mesmo. É, foi o nascimento dos meus filhos, o gol que eu fiz no Mineirão com a camisa do Galo, num jogo clássico mesmo contra o Cruzeiro. Era só uma. Sim. E a abertura dessa... O Canal 23 transmitiu Até na época. suspirou aqui agora, hein? E a abertura do Popline, no primeiro dia do Metal Massacre. E aí, o que aconteceu? Eu fazia de 10 às 2 da manhã. O Zé Augusto tinha me ligado justamente para falar comigo o seguinte. Ele estava numa reunião com a turma, sentado num bar assim, então todos os bares tinham rádio tocando o tempo inteiro. E aí alguém de gravadora falou, pô, cara, como é que você deixa um cara desse de madrugada, bicho? Tem que botar esse cara à tarde. Aí falou, pô, e o cara tem um cabelo grande, assim, a cara da rádio, 18 anos, moleque novo e tal. E por isso que eu sou muito grato a ele, né? E aí, primeiro dia que eu fiz o Popline, eu fiquei muito emocionado. Porque eu lembro que eu era menino, eu ouvia o programa, né? Divertido. Você tem essas vinhetas até hoje, Dudu? Nessa vinheta, na verdade, quem tem é o Marco Aurélio Jaju, né? Sim, mas você tem aqui agora pra mostrar pra gente. Só pra lembrar o seguinte, né? FM Terra, Belo Horizonte. As vinhetas da Rádio Terra, todas cantadas pelo Roupa Nova. Porque as principais rádios do Brasil, as vinhetas são, né, com Roupa Nova. Que eu acho fantástico. Eu também acho fantástico. E aí, da Rádio Terra, eu fui para outra rádio, que também, mais um lançamento aqui da família, né, do Marco Aurélio Jaju, que era Transamérica. E aí, na época, o diretor falou assim, ó, você vai ser o produtor. Eu e a Beth Maia colocamos no ar. Rádio Terra foram 3 anos. 3 anos? Transamérica quase 4, né? E aí, nesse meio tempo, saí da Transamérica e tava com o Easy Rider. Aham. E aí, o Leonardo Espíndola, que era um superintendente... Quero que você conte, então, essa história da 107. O Leonardo Espíndola era, acho que, um superintendente lá. E aí ele me chamou. Que foi só um adendo, que foi a rádio que eu comecei, tá? Foi a rádio que eu comecei. E aí eu não sei se eu tinha... eu não estava entrando no lugar do Claudinei, eu acho. Claudinei Bertini, agora, semana passada, nos deixou aí. O maior gênio do rádio, era um da internet. Era um visionário. Ele enxergava muito além do alcance. Ele já falava de internet, de YouTube. Falou assim, você tem que botar um programa seu no YouTube. Ele já falava isso comigo já em 2007, 2008. E ele formou a nossa geração toda, né? A 107 foi uma rádio maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Com grandes comunicadores para a juventude, tocando muito dance. E não queria saber se tinha dinheiro, se não tinha. Saía correndo, fazia... Era rádio de estudante, né? Cobria festa, cobria vestibular, cobria tudo, o Mineiro, né? Na praia, né? Isso aí. E aí depois ela teve uma pegada meio... Depois, não sei, assim, virou meio rock e tal. E o Leonardo Espíndola me chamou lá. Que é aí que entra a sua pergunta do grafite. Sim. Leonardo Espíndola me chamou lá. E aí eu fui, eu falei, e aí? Ele falou, cara, eu queria que você, pela sua experiência, eu queria que você assumisse a 107. Aí eu falei com ele assim, mas você quer assumir? Não, quero que você assuma. Seja o coordenador artístico, o diretor artístico, quero que você assuma lá. Eu falei, sério mesmo? Sério. Tá bom. Aí chamei o DJ Eugênio Braga, que já trabalhava comigo. Eugênio! Que já trabalhava comigo na Transamérica como produtor, né, de tudo a gente produzia junto. E falei, vou te levar comigo. Já cai lá para aquela discoteca lá, sai olhando tudo que tem aí.
Vamos organizar todos os que a gente tem de música aí. E a primeira coisa que nós vamos fazer é lacrar a rádio. Tum! Vai entrar só uma vinheta. Desculpe o transtorno, estamos em obras. Em breve, a nova 107 FM. Tum! 3 programas que era a ideia. O Adriano Falabella tinha saído por algum motivo lá, algum problema que teve lá. E eu falei com o Leonardo, assim, falou, velho, o Adriano não pode ficar fora do rádio. Eu não conheço o cara que conhece mais de rock que ele. Vamos colocar o programa deles gravado, ao invés de ser ao vivo, para não ficar aquelas doideiras e tal. Gostas do delírio, baby? Só que às vezes era muito delírio, né? Delírio. E aí eu falei que não, vou fazer o programa gravado, cara. Algumas coisas gravadas, ver umas pílulas. Pô, deixa o enciclopédia do rock aí, vamos tal. Eu falei, não, então tá. Responsabiliza, bora fazer? Pô, deixa comigo. Tive uma ideia também, que eu acho que se você ama o rádio, vamos ensinar o rádio. E vamos deixar fazer o rádio. E aí eu pensei em fazer o Rádio Escola. Que era o rádio fazendo escola e a escola fazendo rádio. Esse era o slogan. E o terceiro programa, na brincadeira, era o grafite. Sim. Nesse meio tempo, eu fui fazer um show com o Easy Rider em Campinas. Aí a galera que trabalhava... outra coisa que eu fiz também foi pegar o salário de todo mundo e igualar. Porque tinha uns caras que ganhavam salário maior do que o outro, que trabalhava à noite e tal. Gente, vamos igualar todo mundo aqui, que fica todo mundo bem e tal. Alguns não devem ter gostado disso. Porque fizeram uma reunião lá. Eu sei até quais foram as pessoas que votaram contra. E sei 2 pessoas que votaram a favor. E me expurgaram da 107. Mas a ideia do... Desculpe o transtorno, estamos em obra, ficou no ar. O Rádio Escola virou um programa lá que não preciso nem falar o nome. E o grafite era um deles. Anos depois... Aí o Enciclopédia do Rock virou pílulas dentro da 107. Há uns 2 anos atrás, acho que nem isso, hein? 1 ano e pouco, um tempo atrás, encontrei com o Adriano Falabella na porta do pátio. A gente deve ter ficado ali umas 3 horas e tanto conversando. Foi a última vez que eu o vi. E aí contei essa história, a gente relembrando um bocado de coisa e tal. Algumas pessoas ficam meio céticas em relação a isso, mas é só perguntar Leonardo Espíndola, porque, né? Não é possível que alguém fique cético nessa altura do campeonato. Fica, né? Fica, porque depois as ideias mudaram de nome, né? E assim, eu me lembro, você imagina eu ter sido... Me votaram contra e eu assim, ligando a rádio e escutar que tá tocando música e... Desculpa o transtorno, estamos em obras. Eu falei, pô, até isso pegaram a ideia? E o nome do programa virou... inglês. E aí... eu até entrei para apresentar isso. O Domênico também chegou a fazer lá e tal. Domênico. E virou uma grande rádio rock, muito bem feita. Outra rádio também que era muito legal, a Rádio Savassi, né? Era sensacional. Sensacional também. É um outro capítulo. Dudu, acabou? Não acabou nada, tem tempo ainda. O grafite hoje vai começar mais tarde. Grafite hoje ainda mais que o Magela vem aqui hoje, vai começar mais tarde mesmo. Mas eu quis contar essa história para falar com as pessoas que nem tudo na nossa vida, quando a gente vai atrás dos sonhos, cara, tem muita coisa que é muito bonito ver aqui o grafite, há 29 anos no ar. Eu vou completar 37 anos de carreira, né? E eu tenho orgulho de ser em setembro, que é o dia do radialista, dia do rádio. E minha carteira foi assinada no dia 1º de setembro. Jura? Coincidência. Então, quando o pessoal falou assim, mas dia do radialista não é em novembro? Eu falei, não, novembro foi depois. Em homenagem a... homenagem ao... O dia do rádio, do dia 7, passou pro dia 7 de novembro. Eu sou péssimo pra essas coisas de data, Dudu. Não, mas não pode esquecer não, gente. Não, eu tô falando né? Não posso esquecer. Daqui a pouco o pessoal vai mandar e vai lembrar. Que acabou... Que é? Olha aí, Matheus. Olha pra gente aí, dia do rádio, em homenagem a radialista também, músico, compositor. Nossa, aqui, ó, a data foi instituída em 2006 para homenagear Ari Barroso. Ari Barroso. Radialista de sucesso, inclusive então, narrador. Ari Barroso. Merece, obviamente, Ari Barroso, né? Pô, história demais. E radialista. Então, assim, mas eu tenho comigo o 21 de setembro, o dia do radialista, 25, o dia do rádio. E também porque a história é quando foi regulamentada a profissão, né? Com Getúlio Vargas. Então, sim.
Então a gente eu tenho esse apego assim realmente, e porque minha carteira também é do dia 1º de setembro, que eu tenho muito orgulho, tá Nossa, cheio de gente, carimbo de rádio. Eu não Com o tenho, maior- eu não tenho. Com o maior prazer. E de lá, assim, né, só para pontuar, então foi Rádio Liberdade, onde o início de tudo, Transamérica, poderia ter sido a 107, depois veio a Extra, depois Jovem Pan, depois nesse meio tempo fazendo férias na 98, inclusive fiz as férias do Pera, Sim. né? E a história foi indo, Quando então... é que você veio pra cá de vez? De vez foi em 2007 como diretor artístico, né? A rádio estava tendo uma mudança geral e restrita mesmo, assim. Toda empresa tem seus altos e baixos, né? Toda. E aí mudou o superintendente, Ainda mais empresa mudou que tem diretor muitos anos. artístico, mudou tudo. Mas fica a turma, né, que estava lá. Claro. Então, assim, foi muito difícil para mim, Imagino. foi muito difícil para mim, foi muito difícil para a turma que estava aqui, porque a direção artística quem saiu era um cara muito querido, inclusive por mim. Então, assim, quando eu cheguei, eu tomei aquele susto, né? E em 2007 você já veio e já trouxe o grafite? Em 2007, sim. Já? Aliás, foi até o Gilbert que veio falar comigo, velho, bora botar, porque o grafite estava na TV. Sim. Aí o Gilbert falou assim, cara, vamos... Tava no 23? Não, o grafite estava Tava na TV Alterosa. TV Alterosa aos sábados, Aos né? sábados, Isso. Aí ele virou e falou assim, cara, vamos reviver o grafite aqui. E aí, assim, Gilbert Campos, Antonélio, o próprio Pera, Denis, que voltou para cá agora, né? Trabalhando com a gente aqui. Quem mais? Gleison Lage, um dos maiores nomes de produção de grande rádio. Gleison. Hoje está Sim. produzindo aí, está morando até fora. Acho que mora em Portugal, produzindo muitas rádios, inclusive fora do Brasil. Sentei com ele e falei assim, Gleison, bora mudar essa rádio toda. E já criei o slogan em 2008, só vai dar 98. Eu e Sideral criamos uma música em 2008, só vai dar 98. E botando a galera toda para cantar, né? O pessoal de fora, Pete, Rapa, J Quest, Skank e tudo. E aí, um pop rock Brasil fungando nas costas. Fungando nas 2007. costas. Depois que a 98 eu trouxe o Black Eyed Peas em 2006. Não foi, menino? Um evento Gigante. magnífico. Gigante. Só que aí as coisas mudaram. Aí já não tinha verba, aí já estava no momento complicado, mas conseguimos com honra produzir o pop rock junto com a DM. Aquele pop Veio a rock Jojo. Aquele pop rock Em que a gente 2008, Maroon que a gente 5. apresentou foi quando? Ah, foi lá no Independência. Ô, Fernando, não faz pergunta difícil, não, que faz tanto que tempo eu e ano? você. A 99, gente 2000. apresentou um show do J Quest na sexta, porque no sábado ia ter o pop rock, acho que no Mineirão. Não era isso? Mas a gente fez também no Independência, que eu e você, a gente fazia a saída das bandas do palco. Quando as bandas acabavam de tocar, a gente ia pro telão com elas. É verdade. Mas é que eu tô... É porque foram mais de uma vez. Não foi Foram- só uma, não, foi eu mais, né? sei. Mas é que eu tô aqui lembrando da primeira vez que a gente fez, nós dois. Eu acho que foi no juntos. Independência. Não tinha ido pro Mineirão Foi- ainda, não. Foi no Depois que Independen- foi Não, pro pois é, Independência. foi Não, no não vai, o Independen- grafite vai começar Foi depois. no Independência. Tô brincando. Foi no Independência com o show do J Quest. É. Foi a primeira vez que nós dois fizemos juntos. Sim. Depois a gente fez esses outros. Aí depois, obviamente, depois que foi pro Mineirão. Exatamente. Ganhou, ficou, o Pop Rock virou gigante. E que graças a Deus, depois dessa história toda que eu estou te contando, com muita luta, muito obrigado, Márcio Sigor, que foi superintendente, Eduardo Rezende, jurista, na época, né, da Fundação Limitage, que hoje mora em Portugal, meu irmão, que me trouxe de volta, né, em 2007 para 98, Ângela Fraia, Leia, Silvana, e, como eu já falei, o próprio Gilbert, muita gente que está aqui ajudou demais a levantar a 98 de novo, e que graças a Deus a gente, com muita luta também, porque tem que ter fé em Deus e fé na gente, a gente conseguiu que o Marco Aurélio Jaju voltasse a assumir a 98. E foi a melhor coisa que poderia acontecer com essa rádio. 2009, né? Final de 2009, Viva seu Marco início de Aurélio. 2010. Isso. E viva Marco Aurélio, Viva viva o seu Marco Rodrigo, que Aurélio, depois assumiu Rodrigo. toda essa situação. É isso aí. E que, assim, não podia ser diferente de voltar justamente para quem Lhe é de direito. lhe é de direito, né? Desde 1968, É a número isso 1 aí. da América Latina não é slogan, é história. É verdade. E que bom, graças a Deus, que voltou
voltou bem e tá aí, né? Até Tá hoje aí. aí, a 98.